Voltamos da Golden Week lá no Japão e um capítulo muito sensacional. Vou nem falar mais nada, vambora. Capítulo 1114 já. As Asas de Ícaros. Voltamos com as historinhas de capas também, e tá a Yamato com o Kinemon conversando ali o que ela vai fazer com aquela espada que tá na frente deles ali pra honrar o Yasuya. Basicamente ele tá pedindo pra ela ir até Hakumai e deixar a espada lá no templo de Ema. Basicamente ela vai dar a volta inteira em um ano, mas bora lá. Esse capítulo vai ser um pouco difícil de balancear as coisas, porque passa muita coisa no fundo enquanto o Vegapunk tá falando lá na transmissão, mas vamos tentar aqui. Primeiro de tudo, a gente começa lá no quartel-general da Marinha e tá todo mundo abismado com o que o Vegapunk acabou de falar. Se vocês não lembram do último capítulo, ele falou que tudo vai afundar no oceano. A gente vê ali um monte de marinheiro sem entender o que tá acontecendo, porque se alguém confia no Vegapunk, vai ser a Marinha, né? E a gente vê a Rina ali, e é engraçado que tem um cara com cabeça de hambúrguer. O Oda literalmente chegou no estúdio e falou assim: hoje eu vou fazer um hambúrguer. A gente vê uma ceninha do Akai no sol, escutando a mensagem sem falar nada. A seriedade dele já diz 1000 palavras, né? Então a gente corta pra Mock Town, e lá tá acontecendo o que a gente já espera de um lugar com esse nome, porque Mock em inglês é basicamente zombar, fazer graça. E se vocês não lembram, Mock Town é onde o Luffy lutou contra o Begami, que também fazia a graça do sonho dos outros, mas enfim. E lá eles estão se quebrando de rir da besteira que o Vegapunk tá falando. É claro que no mundo inteiro alguém vai ser contrariado pelo que ele tá falando. Não vai ser todo mundo que vai aceitar assim a palavra de alguém aleatório no mundo, mesmo que essa pessoa aleatória seja o melhor cientista que existe. E estão ali se recusando a acreditar. O Vegapunk só tá querendo causar um pânico antes de morrer, porque afinal, como que o mundo inteiro vai afundar? Não tem como, né? E é engraçado, um detalhezinho ali é que o Dendemushi visual ainda tem a marca do Doflamingo, mesmo depois da situação de Dressrosa. Que será que isso significa? Enfim, pulamos pra Water 7, que de todos os lugares do mundo é o lugar que menos ficaria surpreso com essa notícia, não é mesmo? Só que eles também estão achando um pouco difícil de acreditar, porque se for só a cidade deles, beleza, né? Mas o mundo inteiro, uma coisa dessa não vai ser só a maré subindo e descendo que vai fazer o mundo afundar, né? A gente tem um shot ali de um pessoal da Gali lá, do Pauli, mas pulamos pra Império Down. Apesar do Oda tá indo ali, entre aspas, na sequência de como é que foi as sagas, poderia ter aparecido do Flamengo logo depois de Mocktown, por causa ali do símbolo dele no Dendemushi, mas enfim, tá lá ele se quebrando no chão, preso ainda, porque toda hora que a gente vê ele tá do mesmo jeito, só falando um monte de merda, e ele tá zoando o Mageran. Hahaha, se a prisão afundar, não é seu trabalho assegurar a segurança de todos os prisioneiros? O que tu vai fazer? Aí a gente vê pela visão de fora da cela, tá o Magellan sentado lá de fora, escutando a mensagem do Vegapunk com o Dendemushi ali na mesa. Por isso que o Doflamingo tá sabendo o que tá rolando naquele momento, né? Porque ele já sabe muita coisa por trás disso daí, até mesmo antes do Vegapunk começar a falar. E o Magellan não tá caindo muito na fala do Doflamingo não, mas ele tá dando corda porque ele tá falando. Porque realmente, o terremoto que aconteceu algumas horas antes já deu problemas em algumas celas de Impel Down. E foi apenas 1 metro que o mar levantou. Agora imagina quantos que precisaria para envolver o mundo inteiro. Aí o Doflamingo responde: a maioria das áreas urbanas desse mundo com 5 metros já é o suficiente. Será que a gente devia evacuar? Porque a gente sempre poderia ir para algum lugar mais alto. O Oda dando uma dicasinha ali sobre a Red Line e Maria Joa, né? Mas a gente vai lá para Ryugu Kingdom, lá na Ilha dos Homens Peixes, e eles também estão escutando aquilo, também com dificuldades de aceitar que aquilo realmente vai acontecer. Agora a gente volta pra Egghead, e até os marinheiros estão meio que discutindo uns com os outros, porque alguns acreditam fácil, outros nem tanto. É um homem doido, mas ele é o cientista mais famoso do mundo. Mas mesmo se for verdade, vai causar um pânico no mundo se ele falar isso. E agora a gente vê um shot de todos os Gorosei, e eles estão conversando entre si. Atenção ali que o Saturn tá com metade da cabeça pegando fogo por causa do tiro do Usopp. E eles estão basicamente apertando o botão de pânico. Acabe com todos os Dendemushi possíveis na ilha. Acabe com literalmente todo mundo na ilha. A gente lida com o que isso vai causar depois. Apenas
elimine todo mundo. A gente tem um shotzinho ali da York correndo com a bazucona dela, tentando pensar como é que ela vai parar aquela transmissão e tentar parar o Stella. E agora a gente começa a escutar o que o Vegapunk tá começando a falar. De fundo a gente vê, parece Arabasta, mas não dá pra ter certeza. Eu acho que sim. Por favor, me entretenham enquanto eu faço uma pequena predição. Assumindo que meus cálculos sensoriais estejam certos, alguns dias depois que eu gravei isso, um terremoto excepcionalmente forte vai balançar o mundo inteiro. Quando ele fala isso, a gente vê a Smoothie e o Montor, provavelmente lá em Whole Cake, reagindo àquilo. Pera, ele tá falando do terremoto que aconteceu hoje? Ele não morreu depois que ele gravou isso? Como? E aí a gente vê uma ilha que já foi afetada pelo aumento de 1 metro dos mares. E tá todo mundo ali tentando se refugiar em barquinhos. E todos eles estão desacreditados que o Vegapunk previu aquilo, mas a gente continua a escutar o que ele tá falando. Depois dessa calamidade, o nível do mar no mundo vai aumentar em 1 metro. Muitas ilhas vão se tornar inabitáveis e, naturalmente, muitas praias também vão ser completamente submergidas. De fundo, agora a gente vê lá o Tonjit e ele tá andando por cima dos mares lá com os seus pezinhos de madeira. Esqueci como é que aquela parada chama, mano. Não é muleta, não. Vocês sabem o que é aquilo ali. Enfim. Se isso não acontecer, por favor, esqueça de tudo que eu falar nessa mensagem, porque vai ser mentira. Agora de fundo é Ratinosso e a gente vê o Aokiji escutando aquilo também, enquanto os piratas estão ficando loucos lá no fundo. Isso aí é meio esquisito, como que ele sabia disso? Mas ele continua. Só que, assumindo que esses eventos realmente aconteceram, por favor, prestem bastante atenção no que eu tenho a dizer. De fundo a gente vai lá pra Egghead, mas o Vegapunk continua. Esse terremoto que eu previ não pode ser considerado um fenômeno natural. Só que agora vamos prestar atenção no que tá rolando lá de fundo, porque o Saturn tá loucaço ali em batalha direta com os Mugiwara. O Chopper tá recebendo um ataque nas costas, o Sop tá dando umas cambalhotas doidas ali, mandando uns tirinhos, o Brook tá de frente, a Nami tá acertando os Zeus na cabeça dele. Então não era só o Sop, era a Nami também acertando. E tá até a Lilith ali dando tirinho de bolinhas nele, enquanto a Robin tá ficando de fundo e ela tá só na retaguarda. E quando o Saturn acerta um ataque neles que todos saem voando, ela faz uma rede de mãos ali pra proteger eles. O Chopper toma mais um hit nas costas, que ele até amassa, coitado. E nesse momento o Saturn já não vê que vale muito a pena ir atrás da Robin. Ele tem que parar a transmissão e ele sai correndo e deixa todo mundo pra trás. E ele vai diretão correndo pra um lugar bem importante. E a gente continua a escutar o que o Vegapunk tá falando. Eu ingenuamente sempre busquei por paz e prosperidade, e isso me trouxe o meu primeiro pecado grave. Eu tava muito fissurado em meu sonho de desenvolver uma fonte de energia perpétua, virado no Jiraiya de conseguir trazer ao mundo um futuro mais brilhante. E nesse momento o Saturn entra dentro da construção e vê um clarão vindo, e atenção que todos os danos dele já foram recuperados. E aí a gente vê pela primeira vez o que é a Mother Flame. E o Saturn volta na forma, entre aspas, humana dele e começa a quebrar as coisas ali com cautela para tentar erradicar todas as formas de vida, sem deixar uma para trás. Tá escrito ali em cima, e MU. Provavelmente tem um significado nisso aí, só que eu ainda não pesquei. Só que uma coisa que eu já vi muita pessoa falando aí já, é que essa exata cena foi mostrada na história de capas do Enero muitos anos atrás. Cara, o Oda é sensacional, não tem como. Mas enfim. E foi por causa dessa busca que eu voei muito perto do sol. E aí que a gente entende o título do capítulo. A gente tem um shot ali da Mother Flame de perto. E é estranho, porque parece que ela tá saindo bolhas em volta, mas ela é literalmente um fogo. E eu não sei se eu tô lendo muito na forma de desenhar do Oda, mas tá parecendo um pouco demais com a forma de quando as Akuma no Mi entram em despertar, que fica aquele arco de foguinho voando em volta dele, sabe? Sei lá, vamos ver. E agora, de fundo, a gente vê que o Gigante de Ferro tá fazendo e ele ainda tá marchando, independente do que fazem com ele. E depois a gente vê ali o Luffy, o Dory e o Broly ainda correndo do Hulk, mas o Vegapunk ainda continua. Só que eu tô colocando um pouco os cavalos na frente da carroça. Pra vocês entenderem isso, é preciso a gente entender pra onde o mundo tá indo. De fundo, agora a gente vê lá Maria Joa e até um shotzinho ali de Imo. Primeiramente,
obviamente nós precisamos falar do passado, especificamente o que aconteceu entre 900 e 800 anos atrás, no século que comumente é chamado de século perdido. Os Tenryubito tá tudo putaço ali, o que esses marinheiros nojentos estão fazendo? Elimina esse cara logo, cala a boca desse cretino, morte é muito boa pra ele, traga ele aqui e nós mesmos vamos cortar ele membro por membro. E a gente vê ali aquela mulher que é uma Tenryubito que apareceu lá em Shabond, antes do time skip, se vocês se lembram. E pelo jeito ela não sabe o que é o século perdido. Isso aí levanta algumas perguntas. Tipo assim, os Tenryubitos estão putaços ali pra calar a boca do Vegapunk. Eles estão putos porque eles sabem o que aconteceu lá no século perdido e por isso eles querem que ele cala a boca, porque eles querem que aquilo seja apagado, porque é algo que talvez desafiaria o poder deles. Ou eles só tão putos porque eles estão putos mesmo, porque com esse Tenryubito meio sequelado aí, não dá pra duvidar disso não, né? Mas, no mínimo, alguns sabem e outros não sabem. Não é uma coisa muito comum de saber, mesmo pros Tenryubito, mas enfim. Depois a gente corta pra uma ilha que muito provavelmente é Elbaf. E tá lá uma silhueta que a gente conhece muito bem. Tá lá o sol escutando tudo aquilo no meio da floresta. Então, é a confirmação que ele realmente tá vivo. Será que ele é um homem marcado por chamas? Ou será que não tem nada a ver? Porque pelo jeito a gente não vê nenhuma cicatriz nele ali, mesmo que seja nos braços ou alguma coisa assim, até na perna. Mas, vamos ver o que vai rolar. Então o Vegapunk continua falando. Esse século é chamado de século perdido porque toda a informação dele foi apagada ou perdida ao longo dos anos. Só que tem uma chave que destancaria tudo isso, ecoando pelo mundo ainda. Esses são os Poneglyphs. Essas pedras solitárias foram espalhadas pelo mundo inteiro e inscritas nelas tem um texto que depois de ser decodificado seria a nossa única oportunidade de ver o que aconteceu no nosso passado. Agora de fundo a gente vai pra Orange Town, lá no East Blue, e a gente vê ali umas caras que a gente não vê há muito tempo, mas é que eu amo os dois ali. Tá o prefeito e tá o Chuchu, e eles estão escutando. O Danemushi tem a carinha do Chuchu, que legal. E tem a estatuazinha dele lá no fundo também, que né, do Hachiko. Mas tá todos eles ali conversando com uma menininha pequena. Eu não lembro se ela apareceu antes, mas é bem provável que não. Mas eu não duvidaria que ela apareceu lá na saga, não. Mesmo que talvez bem pequenininha, mas enfim. E ela tá lendo ali um livrinho chamado Sekai, que é basicamente mundo. E ela tá contando a história que lá atrás tinha 20 reis que se juntaram pra criar o mundo. Bem conveniente ela tá lendo isso agora que o Vegapunk tá falando. A gente vê um shotzinho ali de Amazon Lily. E depois a gente vê que os Mugiwaras que estavam lutando com o Saturn tá tudo bem, que ele realmente deixou eles pra lá. E eles estão só esperando o Zoro e o Jinbe. Mas, apesar disso tudo, todas as minhas tentativas de decifrar os Poneglyphs são consideradas tabu pelo governo mundial. E por causa disso eu fiquei tentado a cometer o meu segundo pecado grave. Eu traí o governo e estudei essa era proibida por mim mesmo. Eu tive muita sorte de herdar muitos documentos de um certo grupo excepcional de arqueólogos, e isso me permitiu a decifrar vários desses Poneglyphs. Eu persegui essa pesquisa o quão longe eu consegui e eu não tenho arrependimentos, porque a história é apenas uma historinha no final das contas. Só que aqui a gente dá uma pausa no que o Vegapunk tá falando, que já descarregou bastante na gente, né? Confirmando um monte de coisa, principalmente que aqueles livros que os estudiosos de Ohara mandaram dentro do lago foram parar realmente na mão do Vegapunk, e com eles ele conseguiu decifrar os Poneglyphs. Mas enfim, os Mugiwaras ali do grupo da Nami começam a perceber que o chão tá se movendo, e pelo jeito parece que tá aparecendo mais ilhas nuvens na frente deles. E o Brook lembra: ah, então foi isso que o Edson falou, foi por isso que ele pulou. Com mais caminho à frente de ilhas, mais longe eles vão conseguir ir com o Coup the Burst. E a gente vê lá uma ceninha do Edson pronto pra morrer, do lado de umas válvulas que geram as nuvens ilhas. Chapéu de palha, não sejam capturados pelo governo. Ou Seven on the chat. Tururu. Edson é um herói. MVP. Melhor personagem da série, enfim. E agora, é a última fala do Vegapunk, mas vamos falar o que tá acontecendo de fundo. No fundo, pra ilustrar tudo que o Vegapunk vai falar daqui a pouco, o Luffy tá tentando acertar o Hulk de novo, só que é inútil e acontece a mesma coisa que aconteceu no último capítulo, só que é só pra ilustrar o que o Vegapunk tá falando. E o que ele tá falando? Basicamente é isso aqui, ó. A verdade é que eu sei apenas um pequeno fragmento do que aconteceu dentro desse conto de 100 anos. Não seria certo de mim deixar vocês com apenas especulações, então vou me limitar apenas aos fatos que eu sei. A estrela dessa história nasceu 900 anos atrás,
em um rico e avançado reino. Basicamente confirmando aí o que a gente já esperava desde que a gente chegou em Egghead. Aquele reino que sumiu era muito mais avançado do que é o mundo de hoje em dia, mas... E essa pessoa, assim como o lendário Rei do Sol Nika dos contos de Elbaf, lutou também com um corpo elástico. O nome dele era Joy Boy. Os gigantes tudo rindo ali do Luffy, gritando de dor, mas enfim. Ele foi o primeiro homem a sair para os mares, o primeiro a ser chamado de pirata. Sem capítulo na próxima semana. O Oda decidiu descarregar não só a gente esperando essa mensagem do Vegapunk há 200 mil capítulos, mas basicamente a história inteira. Meu Deus, cara. Vai ser difícil esperar 2 semanas, mas vamos lá. Te vejo no vídeo de semana que vem lá no canal de animes, ou se você não estiver lá, até daqui 2 semanas.